Ele está na oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No dicionário, significa remissão dos pecados, absolvição da pena. É sinônimo de aceitar, tolerar, suportar. Um gesto grandioso que pode trazer benefícios à saúde e agora marca o calendário oficial brasileiro. 30 de agosto é o Dia Nacional do Perdão, instituído por lei federal. A ideia nos leva a refletir sobre a importância do perdão, o que ele nos traz, o que proporciona aos outros. No Horizonte Notícia Entrevista de hoje, vamos falar mais sobre o assunto com o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Douglas Cabral. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Como é que a gente pode definir o perdão, professor? Grosso modo, a gente pode definir o perdão, eu falo isso a partir um pouco da minha experiência mesma, né, como não desejar ao outro aquilo que ele nos desejou, ou não querer revidar, né, aquilo que ele nos fez, não querer pagar com a mesma moeda, não é? Ou seja, é claro que aquilo nos atinge, nos afeta, nos prejudica até, agora não se colocar no lugar do agressor para querer que ele passe pela mesma coisa que nós passamos, não é? E eu penso que para isso, que não é fácil, não é? A depender do grau de agressão, do tipo de agressão, para isso acho que tem algumas condições são importantes. Tanto para aquele que pede perdão, quanto para aquele que perdoa, um pouquinho de autoconhecimento, porque se eu não conheço os meus limites, até onde eu dou conta, ou minhas ambições, meus preconceitos, então colocar-se nesse lugar, nessa atitude, é difícil. Humildade, que é o reconhecer que eu tenho limites e que também tenho um potencial e coisas boas, até onde eu dou conta nas minhas relações, também comigo, porque o perdão também pode se dirigir a mim. Sim. Eu posso também ser tão intolerante comigo, tão, né, ferrenho comigo e também para com o outro, né? Então, humildade, autoconhecimento e que faça parte da minha filosofia de vida o altruísmo. Porque se não está presente esse valor do coletivo, do comunitário, de colocar-se no lugar do outro, fica muito difícil reconhecer a culpa, a responsabilidade, fica muito difícil também entender que aquele que me feriu, eventualmente, pode não estar no seu melhor dia, assim como eu posso, em algum momento, não estar no meu melhor dia e ser grosseiro com outro, não é? Qual o significado do perdão no catolicismo? A gente sabe que Jesus difundiu muito essa questão do perdão, ainda falou que a medida do perdão são 70 vezes, 7 vezes, né? Você tem que perdoar aí infinitamente. Qual que é o sentido do perdão para os católicos? O próprio Jesus se colocou como referência, como modelo, não é? Na cruz, ao perdoar os seus agressores, os seus caluniadores, ele deseja e pede a Deus, né, essa capacidade de colocar-se no lugar deles para que a gente não repita o que eles fizeram, né? A gente não se colocar no lugar do agressor, não descer, não é, a desumanidade deles, porque se desejar para eles o mesmo que eles nos desejaram, a gente se iguala, não é? Então, a medida do perdão, o próprio Jesus deixou como exemplo. E quando a gente consegue perceber que faz parte da nossa humanidade essa dimensão falível, que a gente não dá conta de tudo, que a gente muitas vezes acorda não estando num bom dia, não é? Estamos condicionados por vícios ou por costumes e valores que não são altruístas, então, e todos nós estamos sujeitos a isto, então a gente, estamos no mesmo barco, um dia foi você quem me prejudicou, outro dia pode ser eu, não é? Estamos falando assim, parece ser fácil, né? Estamos falando de equívocos pequenos. Sim. Agora, é muito mais difícil quando se trata de um crime, quando se trata de uma grande agressão, de uma grande injustiça, porque vai requerer um grau de altruísmo maior, não é? Mas isso não significa não lutar a favor dos nossos direitos. Não é? Uma coisa é o agressor e a outra coisa é a agressão, o motivo dela.
diante da qual a gente não pode cruzar os braços. Claro. Aí seria uma nulidade, seria uma passividade que não é saudável. Não ajuda nem a gente, nem o outro e nem a sociedade. Né? Pois é. Agora a gente vê aí também um exemplo recente aí, que é o Papa Francisco, né, que vem difundindo tanto aí essa questão do perdão, da justiça, mas do perdão também, isso. né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente tem que pensar pelo menos em 3 níveis de perdão, não é? No nível pessoal, no nível das relações interpessoais e no nível social, né? Então, o perdão traz para mim benefícios. Perdoar e ser perdoado. Sim. Faz parte da saúde integral. É não nutrir um sentimento de rivalidade ou de vingança que vai nos corroendo, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, não é? Porque é sempre um incômodo que fica nos acompanhando, um fantasma, não é? Isso, então, contribui para a saúde integral, claro. Saúde pessoal. No âmbito das relações, contribui também para que o ambiente seja mais coeso. Eu sou professor, isso é tão comum no dia a dia da sala de aula. Você diz uma palavra, aquela palavra não foi bem compreendida pelo aluno, aí o aluno já fica na defensiva e vai guardando aquilo. E passa a julgar você por aquele dia ou por aquela palavra mal dita, não é? Que você utilizou e sem ter a oportunidade de esclarecer. Aí quando acontece uma boa oportunidade de esclarecer, não, mas naquele dia não foi isso que eu disse. Eu acho que foi você que compreendeu errado. Ou então o professor reconhece que o aluno diz uma coisa que ele não compreendeu, não é? A coisa como suaviza para os dois lados. Então as pessoas se desarmam. Sim. E um terceiro nível para a gente pensar o perdão é no âmbito social. Como que nós, enquanto cultura, estamos mais propensos a classificar, a julgar, a catalogar as pessoas pelos negativos. E como a gente muitas vezes não tem acesso ao conjunto dos positivos do seu dia a dia, aquele negativo passa a chamar mais atenção. E aí a gente logo classifica, rotula, discrimina, não é? E muitas vezes até é violento para com ela. Então, no âmbito social, ter um dia dedicado a esse tema, para a gente pensá-lo nesses vários âmbitos, como que é importante. Pois é. O senhor também citou essa questão da saúde, né? Há pesquisas aí no mundo inteiro, né, em relação aos benefícios do perdão aí para as pessoas. E que isso já está se comprovando, né? A pessoa tem uma saúde melhor, diminui pressão arterial, reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, são várias aí as questões. A pessoa dorme melhor e vive até mais, né? Enfim. Porque existem, no mínimo, 2 concepções de saúde. Aquela saúde dos órgãos, é aquela saúde do corpo, não é? Portanto, se você não está doente, você está saudável. Sim. Algo mecânico assim. Existe uma outra concepção de saúde, que a gente chama de saúde integral, que não é só a saúde do corpo, então é a saúde do indivíduo como um todo. E desta concepção de saúde, a concepção, ela é mais dinâmica, ela não é tão mecânica assim. Por exemplo, eu posso ser um portador de deficiência física, não é? E ter uma mobilidade reduzida, mas a maneira como eu lido com esta mobilidade reduzida e como eu me relaciono com o meu semelhante e comigo mesmo, nestas condições, me faz uma pessoa saudável, mesmo que fisicamente eu não tenha todas as competências de outros. Enquanto que outro, que tem uma grande mobilidade, não está nas mesmas limitações que eu, não é? Tem um problema, um drama de consciência, tem uma autoimagem negativa, é uma pessoa negativista na relação com o próximo, ele está muito mais doente do que eu. Então a gente amplia a concepção de saúde e percebe, opa, então ter essa relação mais saudável comigo, inclusive ser mais flexível comigo e com o outro, dar mais descontos, né? Não ser tão ferrinho de dentista, de contabilizar erros, isso com certeza traz um bem-estar maior, até na maneira como a gente lida com a vida. Por isso que eu falei antes que esse valor do altruísmo como parte de uma filosofia de vida, como que é importante. Pois é. Pois a gente está caminhando para o final, mas queria que o senhor comentasse isso. O senhor falou um pouquinho aí dessa data, da importância de se ter uma data para reflexão mesmo, para conscientização. Esse projeto partiu da deputada federal Keiko Ota, que ela diz ter perdoado os assassinos do filho
do filho dela, que morreu, foi sequestrado e morreu num dia 30 de agosto, por isso a data, né? Você acha que a partir disso é uma questão da difusão mesmo, da fraternidade, da tolerância, enfim, como é que o senhor acha que isso vai servir, uma data dedicada ao perdão aqui no nosso país? Eu gosto muito de uma frase do professor Libânio, João Batista Libânio, já não está mais entre nós, foi meu professor, meu mestre, um grande teólogo, que dizia que para a gente mudar uma cultura, a gente precisa de uma outra cultura, de uma contracultura. E isso começa a partir dos símbolos, começa dos valores. A gente não muda de um dia para o outro. Então, para colocar o perdão como um elemento da cultura, portanto, que pacifique mais as relações no trânsito, Sim. na vida política, não é? Nas relações econômicas entre patrões e empregados, colocar-se no lugar do outro, na relação pais e filhos, quanta violência doméstica, quanta violência entre casais, não é? Para que isso vá entrando pouco a pouco como um componente da nossa cultura, é bom que tenha um dia em que a gente tematize a respeito, o que parece ser óbvio, mas não é, que a gente possa pensar formas de simbolizar isso, desde a educação dos pequenos até nós, que continuamos em formação, não é? Nós não somos habituados, não temos isso assim como uma bandeira de luta diária, precisamos desse lembrete cotidiano. Então, com certeza, uma grande contribuição. Tá certo. Agradeço demais a presença do senhor. Essa conversa foi ótima. Obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.